Olá! No vídeo de hoje eu vim trazer a correção do PET 7, semana 2, para a turma do 9º ano. Então aqui a gente tem os ângulos notáveis de 30 e 60 graus e suas razões trigonométricas. Então inicialmente eles vão demonstrar as razões trigonométricas em um triângulo retângulo, com os ângulos de 30 e 60, que são complementares, ou seja, se somados formam 90 graus. Observe o triângulo equilátero ABC abaixo, esse aqui, cuja medida de cada um dos seus lados é A. Pelo fato de o triângulo ABC ser equilátero, cada ângulo interno mede 30. E traçar a altura desse triângulo em relação ao lado BC é o mesmo que traçar a bissetriz do ângulo A e a mediatriz do ângulo BC. Ou seja, bissetriz corta o ângulo ao meio, então aqui também vai valer 30. E mediatriz corta o lado ao meio. Então, se aqui tudo vale A, aqui vai valer A sobre 2 e aqui também A sobre 2. Assim, a metade de um triângulo equilátero forma um triângulo retângulo, com dois ângulos internos agudos, sendo um de 30 e um de 60, cujos lados medem A sobre 2 e H, que é a nossa altura. Para calcular a medida da altura H do triângulo, basta aplicar o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa vale A, a altura é um dos catetos e o outro lado é A sobre 2. Então, fazendo a conta, aqui tem a demonstração, elevando isso aqui ao quadrado, depois fazendo a soma, passando isso aqui para o outro lado, negativo, realizando a soma. E aí a gente consegue isolar o H. Com isso, a gente vê que a altura de um triângulo equilátero vale o lado raiz de 3 sobre 2. Agora vamos determinar as razões trigonométricas dos ângulos de 30 e de 60. Então, o seno de 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, fica A sobre 2 vezes 1 sobre A. Cortando aqui, meio. O cosseno de 30 vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A. Então, esse A cancela com esse, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, basta a gente pegar o seno sobre cosseno, que aí a gente encontra raiz de 3 sobre 3. E aí a gente utiliza a mesma ideia para o ângulo de 60 graus. Então, aqui o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse A cancela com esse, fica raiz de 3 sobre 2. E o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esse A cancela com esse e fica meio. Então, vamos calcular a tangente de 60 graus, que foi o único que ele não nos deu, certo? A tangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, sobre o cosseno de 60. Então, aqui fica raiz de 3 sobre 2, vezes isso aqui invertido, 2 sobre 1. Esse 2 cancela com esse, que é igual a raiz de 3, certo? Raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz de 3. E isso aí, de forma aproximada, é igual a 1,7, tá? Então, aqui, 1,7. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. E a tangente, raiz de 3. Aqui é aproximadamente 0,866. Aqui é 0,5, igual a 0,5. Aqui a gente viu que é aproximadamente 1,7. E aqui vai ser aproximadamente 0,57. Na questão número 2, nós temos aqui que para relembrar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo que estão destacados abaixo, calcule o valor de x em cada uma das figuras. Considere a representação fora de escala. Então, aqui, se tratando do ângulo de 30 graus, nós temos a hipotenusa e o cateto oposto. Então, nós vamos fazer seno de 30 graus. É igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplicando o cruzado, 2x é igual a 20 vezes 1, que é 20. Dividindo os dois lados por 2, ou então passando esse para lá, nós temos 20 dividido por 2. Então, x aqui vale
10 na letra A. Na letra B, nós temos a hipotenusa e o cateto adjacente a 60. Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente x sobre hipotenusa 8. Cosseno de 60 é meio. Meio é igual a x sobre 8. Multiplica cruzado, 2x é igual a 8 vezes 1, que é 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. Então, x aqui vale 4. E aí, na letra C, nós temos hipotenusa e cateto oposto a 60 graus. Então, é seno. Então, seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 12 sobre x. Multiplicando de forma cruzada, nós temos que raiz de 3 vezes x, isso aqui é igual a raiz de 3 vezes x, que é igual a 12 vezes 2, que é 24. Passa esse raiz de 3 dividindo, então x vai ser igual a 24 sobre raiz de 3. Para racionalizar, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, aqui vai ficar 24 raiz de 3 sobre 3. Só que 24 divide por 3, que dá 8. Então, 8 raiz de 3. Letra D. Nós temos aqui 60 graus, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente 10 sobre hipotenusa x. Cosseno de 60 é meio. Então, meio é igual a 10 sobre x. Multiplicando de forma cruzada, x é igual a 20. 10 vezes 2 é 20. Então, letra D, 20. Letra E. Nós temos aqui o ângulo de 30 graus, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é meio. É igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplicando de forma cruzada, nós temos que x é igual a 3 vezes 2, que é 6. E para finalizar, nós temos aqui a letra F, em que nós temos um cateto adjacente a 60 e o cateto oposto a 60. Então, nós vamos utilizar tangente. Tangente de 60 é igual a cateto oposto, 5 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é x. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 1 é igual a 5 raiz de 3 sobre x. Multiplicando de forma cruzada, nós vamos ter raiz de 3 vezes x, que é igual a 5 raiz de 3. Passando a raiz de 3 dividindo, nós vamos ter 5 raiz de 3 sobre raiz de 3, que aqui a gente cancela e x é igual a 5. Na questão número 3, nós temos que a figura abaixo está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza segundo o ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, então aqui vale 120, qual a distância percorrida do barco até o ponto C? Ou seja, ele quer saber essa medida aqui, ó. Essa reta aqui, que ele não sabe. E essa reta é exatamente a hipotenusa, já que ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, equivalente ao ângulo de 60, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno de 60 graus, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Meio é igual a 120 sobre x. Multiplicando de forma cruzada, x é igual a 120 vezes 2, então x vale 240 metros. E por fim, a questão número 4 fala que uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, que é o ponto A, sob um ângulo de 30 graus. Legal. Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro é de 25 metros e que a distância dos olhos dela ao chão é de 1,80, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, o que acontece? A gente vai calcular essa medida aqui, olha, que é a medida do triângulo. E no final, a gente vai somar esses 1,80. Para isso, a gente vai ter aqui o cateto oposto ao ângulo
e o cateto adjacente, certo? Então, isso aqui a gente usa tangente, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 25. Multiplicando de forma cruzada, nós vamos ter 2x, que é igual a 25 raiz de 3. Então, x vai ser 25 raiz de 3 sobre 2. Se a gente considerar a raiz de 3 sendo aproximadamente aí 1,7, 1,73, a gente tem aí que o valor de x vale 21,65. Só que a gente ainda tem esses 1,80 m. Então, 21,65 mais 1,80 m. Então, somando aqui, dá 5, dá 14 eleva a 1, dá 3 e 2. Então, a altura do mastro vale 23,45 metros aproximadamente. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.